Brasil. Segunda-feira, 6 de janeiro, Dia Internacional do Assalariado Brasileiro, voltar de férias e exibir aquele bronzeado que ele conquistou na praia, no Piscinão de Ramos. E também voltar com o fígado completamente destruído, mas também é o dia de começar a colocar em prática o planejamento de 2020, que a gente falou em dezembro. É hora de fazer acontecer. E eu, que não sou descendente de Mandiná, mas eu tenho uma previsão, uma recomendação para o teu 2020. Eu tinha pensado em vários temas que poderiam começar e tá no meu primeiro vídeo de 2020, mas tem um assim, ó, que tá rondando a minha mente e é muito baseado em todas as perguntas que eu recebo aqui no Instagram ou lá no meu LinkedIn sobre carreira e multinacionais. E sempre que a pessoa vem me perguntar, nossa, Liz, eu sempre sonhei em trabalhar numa empresa de tecnologia, eu sempre sonhei em trabalhar com alguma coisa diferente, eu faço uma simples pergunta. Você fala inglês? E aí a maioria das pessoas dá meio que uma tela azul, assim, tipo, inglês? Eu não falo inglês fluente. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas e desmistificar algumas coisas sobre o uso de língua inglesa no mercado corporativo. Acho que o primeiro ponto é, se você está assistindo esse vídeo e fala inglês, sinta-se uma pessoa já diferenciada, porque no Brasil menos de 5% da população fala inglês, comunica no que se considera fluente. Então, você já tem um diferencial de negócio no mercado corporativo. No primeiro momento, então, a gente vai falar para quem não fala inglês. Então, eu queria dar, sempre que me perguntam como que eu consegui, como que eu comecei a falar, acho que o primeiro eu quero dar 3 dicas para quem não fala ainda ou quer exercitar ou quer aumentar o nível de maturidade. O primeiro é baixar um aplicativo gratuito que chama Duolingo, e isso não é um public post, é só porque eu gosto de coisa grátis, e quem já assistiu minha palestra sabe disso. E colocar dentro da agenda é muito importante ter disciplina diária de investir meia hora de tempo estudando inglês. E isso vai no inglês falado, o aplicativo pega, ou no inglês escrito. Então, tornar isso parte da rotina. E pode ser enquanto você está no busão, pode ser diminuir um pouquinho o tempo de almoço para fazer alguma coisa, pode ser de noite antes de dormir. Sempre na faculdade tem aquele professor que pergunta, o que você faz da meia-noite às 6? E normalmente não dorme, né? Eu que durmo muito pouco, menos ainda. Mas saber que trabalhar numa empresa é o seu objetivo de longo prazo, é importante investir esse tempo e às vezes sacrificar algumas coisas para fazer isso. A segunda dica que eu tenho é começar, já que todo mundo tá nessa de ver filme, ver série, pegar aquele Netflix que você compartilha com outras 4 pessoas para gastar menos dinheiro, e começar a assistir séries em inglês e legenda em inglês. Isso vai te ajudar a pronunciar melhor e vai te ajudar a ver como que essas frases se encaixam. Porque cada região nos Estados Unidos tem uma forma de pronunciar, pode ser inglês da Inglaterra, pode ser inglês da Nova Zelândia e tem um sotaque diferente. Então tem muitas pessoas que têm aquele sotaque britânico, tem outras que têm um sotaque americano do interior, tem outras que têm um sotaque americano do norte. Então, para você se familiarizar, principalmente com escutar as pessoas nessas reuniões de comunicação. E o terceiro ponto que eu queria dar uma dica para vocês é começa a ler em inglês. Sim, amigos, pega um livrinho, começa com livros pequenos, pode ser até livro de história para criança, não tem problema, mas criar o hábito da leitura. Eu sempre fui uma leitora assídua, sempre gostei muito de ler, e acho que começar nessa, já é conhecido também que eu trocava um livro pelo outro no sebo e começava a traduzir, e não tem problema em usar o Google Translate ou usar o dicionário. O que você tem que se familiarizar é com as construções gramaticais e a forma como que as coisas se organizam. Então, transformar a leitura. Coloca, não tem livro, mas tem internet, vai lá e acessa algum jornal que é em inglês, pega um Financial Times, porque se você for com uma pessoa, eu leio Financial Times diariamente, uma coisa que talvez nem os diretores das empresas façam, e além de impressionar, vai te ajudar a construir o vocabulário. Então, sumarizando, para quem não fala ainda ou está começando nessa jornada, primeiro, baixa o aplicativo e coloca um tempinho diário para fazer isso. Segundo, pega aquele Netflix dividido com um monte de gente e começa a ver seriado em inglês com legenda em inglês. E o terceiro, começa a colocar a leitura de negócios para aumentar o seu repertório como um ponto diário. Agora, no segundo ponto, falando para quem já fala. Acho que a grande pergunta que as pessoas falam para mim é: o que é inglês fluente? E quando, nesses 6 anos de mercado corporativo aqui em São Paulo, eu sempre questiono o que é inglês fluente, porque o que é fluente para mim não é fluente para as outras pessoas, ou pode ser para o diretor ou para a pessoa que entrevista. Acho que o grande objetivo do inglês fluente pedido é uma pessoa que saiba se comunicar
claramente na língua inglesa. Então, você conseguir fazer uma conversa de negócios com tranquilidade, você fazer uma apresentação de negócios com tranquilidade e escrever e-mails ou memorandos com tranquilidade em inglês. E nesse último, existe tanto o Google Translate como o Grammarly, que é um aplicativo, podem te ajudar tanto a aumentar o nível de maturidade gramatical e de escrita e aumentar o vocabulário. Agora, nos dois primeiros, que é a questão de apresentação e conversação, a minha primeira sugestão é invista, se você tem uma renda um pouquinho maior, em fazer aula de inglês. Eu, particularmente, vou começar o meu intensivo na próxima semana, porque eu continuo estudando, porque eu acho que a minha escrita ainda não está satisfatória. Então, nossa, Alice, você fala inglês. Eu continuo estudando sempre, porque acho que a gente é constantemente insatisfeito com isso. E a segunda tem um projeto na empresa que eu gosto muito, que são de conversações em inglês no horário do almoço. Então você combina com alguém que no almoço você só vai falar inglês com ela ou fazer ligações de Skype semanais, ter o seu English partner. Então, acho que é importante você entender que não é uma dificuldade só sua, num país que menos de 5% da população fala, mas que é uma jornada contínua e se você quer evoluir e se comunicar bem, é importante ter um parceiro talvez local e se já trabalha numa multinacional, começar a tocar as reuniões em inglês, talvez até liderar, ler todos os materiais, forçar o treinamento e para naturalizar isso. Acho que de toda essa jornada de inglês, o importante que eu aprendi também é que as pessoas que têm língua inglesa como principal, elas admiram muito que a gente tenha duas, que a gente fale português e inglês e são sempre muito gentis no corrigir. Então tem muito aquilo, você quis dizer tal coisa que ela te corrige. Então, cara, sem julgamentos, fica tranquilo porque o pessoal lá de fora vai te entender, mas coloca o inglês como prioridade zero de 2020 se você tem sonho de trabalhar no mundo corporativo.